Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. O Senhor Deus teve misericórdia de nós que merecíamos receber o castigo diante do Senhor. Através do sangue precioso do Senhor Jesus, nossos pecados foram lavados para a eternidade. E nos considerou em seus filhos para que nós não fôssemos mais julgados. E nós recebemos essa imensa graça do Senhor. Senhor, nesse momento também, nós todos que recebemos o amor e a graça do Senhor Deus estamos reunidos em um único lugar. Que o Senhor Deus possa estar junto conosco neste tempo. Que o Senhor Deus possa abrir o nosso coração e pensamento, para que o ano que se passou possa ser refletido. Que nós possamos pensar qual tipo de vida nós devemos viver diante do Senhor Deus. Senhor, e no retiro de outono que está acontecendo no Japão, que o Senhor Deus permita graça para o pastor Lee e para todos os irmãos, irmãs e pastores responsáveis, e que o Evangelho do Senhor Deus possa ser pregado por todo o mundo, e que para esse trabalho nós todos possamos ser utilizados de forma preciosa, Senhor. Que nesse tempo, Senhor, o Espírito Santo possa estar junto conosco, que a sua santa palavra possa se tornar um ensinamento e o trabalho dentro das nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Vamos procurar a palavra de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Antigo Testamento. Eu irei ler a partir do versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Iremos ler até aqui. O pastor Lee, ele está na região central do Japão, realizando o retiro de inverno, é por isso que ele não está presente no momento. Então, o Japão é um lugar muito difícil para se evangelizar. Então, para que a missão possa ocorrer muito bem no Japão, que os irmãos possam orar, possam ganhar mais interesse, por favor. Então, hoje, se nós olharmos a palavra do capítulo, versículo 7, então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Essa é a temática da palavra de hoje. Então, se nós olharmos 2 Samuel capítulo 11, Davi, ele tomou a mulher de Urias, e ele matou a Urias. Mas Davi, ele não se arrependeu. Então, por dentro ele sabia. Então, o Senhor Deus enviou o profeta Natã e disse para ele poder compreender, deu um exemplo para ele. Então, a partir do versículo 1 em diante aparece. Então, ele disse: Haviam 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Então, mais uma pessoa, chegando para o rico, ele disse. E o rico, olhando para aquela pessoa que havia chegado até sua cidade, ele queria oferecê-lo. Tinha muitas ovelhas, vacas para servi-lo, mas ele pegou a cordeira daquele homem pobre para servir esse viajante. Então, Davi, quando ouviu essa história,
Ele ficou muito irado. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então Natã, ele disse: Tu és este homem. Tu és este homem que merece morrer. Você não tem muitas esposas? Você é rei de Israel. Na palavra do Senhor, para Davi. Então, se você quiser, eu posso te dar isso e aquilo, mas porque você tomou a esposa do outro, e porque você matou o marido desta mulher, então você é uma pessoa que cometeu esse pecado gigantesco. Então é por isso que depois Davi ele confessa sobre o seu pecado dizendo: eu pequei contra o Senhor Deus. Mesmo sendo rei, ele confessou. Aqui nessa palavra diz: Tu és este homem. O que significa esta palavra? Então quer dizer que o homem ele pode não conhecer muito bem quem ele é. Então vamos procurar. Algumas pessoas eles olham para aquele homem que peca e falam: Nossa, aquele homem merece morrer. Mas as pessoas não sabem que elas também são as pessoas que merecem morrer diante do Senhor Deus. Davi, ele compreendeu seu pecado por completo. Ele confessou seu pecado diante do Senhor Deus. E depois ele conseguiu ser restaurado. Então, mas conforme esta palavra. Então, por ele ter pecado contra Urias, ter tomado a mulher de Urias, ele recebeu um imenso castigo diante do Senhor Deus. É por isso que Batseba, eles tiveram um filho. E esse filho o Senhor Deus o levou, não é? E quando ele retornou para o Senhor permitiu Salomão, mas ele recebeu um imenso castigo. Então nós queremos pensar nesta palavra diversas formas de ver, em posições diferentes. Eu posso me sentir culpado. Então, mas ele está dizendo: Tu és este homem. Então vamos pensar nessa palavra de forma positiva e também de forma negativa. Então, tu és este homem. Então, se nós olharmos para esta palavra, é uma palavra muito importante para pensarmos. Vamos pensar que um neto, de brincadeira, ele colou um pedaço de queijo no nariz do avô. O avô acordou, sentiu o cheiro no quarto todo de queijo. E depois ele saiu para fora e também está com cheiro de queijo. Então o bairro todo está cheio de queijo, não é? Então, mas o que está acontecendo? Onde está o foco? Está no nariz. Então, a razão é no nariz. Então tem vezes que você decide ou determina as coisas erradas. Então, tu és este homem. Então, o homem da pergunta, o homem da questão é ele, mas ele não sabe. Vamos procurar 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 16. Antigo Testamento. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Na terra de Israel houve 3 anos de seca, de fome. E Acabe, ele achou que eles estavam passando por grande tribulação por conta de Elias. Então Acabe casou com Isabel. E ele trouxe Baalim e Baal. E o Senhor Deus permitiu
a fome de 3 anos para essa terra, mas ele não sabia. Ele achava que Elias era o inimigo. E ao encontrar com Elias, então aí ele disse: És tu o perturbador de Israel? Então ele apontando para Elias disse: És tu o perturbador de Israel? E o que Elias disse? Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Então Acabe, ele não conhece muito bem a si mesmo. Então isso não é algo para se falar do outro. Então se nós olharmos em Jó, Jó ele passou por grande sofrimento, tribulação. E os 3 amigos vieram conversar com ele. Então Jó ele foi repreendido pelos seus amigos e ele falou muito sobre o Senhor Deus e não sei o que, mas o que o Senhor Deus disse manifestando-se para ele? Então Jó ele sabia muitas coisas do Senhor Deus, ele disse tudo, mas ele não falou tudo que era correto. Vamos procurar essa palavra de Jó. Jó 38, versículo 1. Na palavra do Antigo Testamento. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Então, Jó também, ele era um homem muito sábio na época, e o Senhor Deus se manifestou para ele. E disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então ele está dizendo que ele sabe muito sobre o Senhor Deus, mas tem muitas coisas faltosas nele. É por isso que o Senhor Deus está dizendo esta palavra. Então quando nós falamos sobre o Senhor Deus, sobre a igreja, nós falamos de diversas coisas. Mas realmente, claro que podem existir várias imperfeições. Então Jó é o homem que conhecia muito bem o Senhor Deus. Mas o Senhor está dizendo para ele: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E está sendo repreendido por Deus. Então, tu és este homem. Então, se nós olharmos no ponto negativo e se pensarmos no ponto positivo nos dois lados. Então, primeiro, vamos pensar nesse ponto de estar julgando alguma coisa. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com o que julgardes sereis julgados, e com a medida em que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, esse problema de julgar as pessoas ao nosso redor, pode ser que você não consiga compreender bem a situação, a sua própria posição. Então, tem pessoas que julgam os outros, mas eles não sabem que pode ser que ele seja uma pessoa que merece ser julgada. Eles falam: é assim, assado. Mas ele está dizendo o quê? Tu és este homem. Tu é este homem que merece ser julgado. Então, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida em que estiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, por que existe algo chamado julgar?
Porque julgar, porque com o juízo com que julgar sereis julgados. Está falando, se você coloca sua régua para medir, determinar um tamanho, então você fica falando, ah, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, mas esse padrão não está sendo de Deus. Esse padrão pode ser o seu. Então é por isso que ele está dizendo, com a medida com que estiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então no momento que você mede, julga outra pessoa, você também pode ser medido, você pode ser julgado. Então por que aparece tanto desse juízo? Então porque você até o fim está tentando determinar, manifestar a sua própria decisão, o seu próprio pensamento. Precisa se basear no Senhor Deus, mas na experiência de vida, tudo que você viveu, você tem o quê? A sua experiência, você tem uma maneira de julgar as coisas, medir as coisas. É por isso que isso se torna um problema. Então, por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então, repara no argueiro que está no olho do teu irmão. Quer dizer que existe um argueiro. Então, está vendo o argueiro nos olhos do irmão. Então, argueiro quer dizer que é um cisco, que você precisa olhar bem detalhadamente dentro do olho para você enxergar que ali tem. Então, como seria bom se você olhasse detalhadamente para Deus e não para o olho do irmão? Mas viu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Então, uma pessoa que não reflete a si mesmo, julga muito fácil outra pessoa. Quer dizer que ele pode se tornar uma pessoa perecível. Ah, esse juízo. Então, mas, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, para ele pode existir um problema maior. Então ele está dizendo, você é este homem. Você pode ser o homem que merece esse juízo. Então é por isso que no nosso tempo, é o tempo onde mais se dão desculpas. Então quantas desculpas existem no nosso tempo? Então já que você perdeu as responsabilidades, o dever, as pessoas dão muitas desculpas e desculpas. Porque todos eles são inteligentes. Todos se acham inteligentes. Todos possuem o seu cálculo, a sua medida. Ninguém reflete a si mesmo. Então, mas vendo isso, então, tinha uma pessoa que fumava e ele teve câncer no pulmão. E ele disse, nossa, a culpa não é minha, a culpa é do país, a culpa é da empresa, é da loja que vende o cigarro. A culpa não é minha. Então se for fumar, fuma pouco. Então, mas quando acontece um problema, tudo é culpa do outro. Então eles falam, não, isso é culpa da genética. Isso é culpa do ambiente. Isso é culpa do governo. Isso é culpa do próximo. Nunca existe o seu próprio erro. Tudo que é errado é culpa do outro. Então eles não conseguem saber a sua determinada posição. Então, tu és este homem. Então eu irei ler uma história para vocês em relação ao trânsito. Então se eu compro um carro é um bem necessário, mas se você compra é vaidade. Se eu estou andando com um carro importado é de classe, mas se você está dirigindo um carro importado é vaidade. Se eu acelero no meio da cidade é por conta do meu trabalho, mas se você acelera é inflação de lei. Então, o meu acelerar é necessário e o seu acelerar é infligir as leis. Então, a pessoa dá desculpas para tudo. Então, antes, quando eu estava em peregrinação, então, lá na Turquia, o turista ele não vinha no horário certo, ele vinha atrasado toda hora. Ele disse, tudo é vontade de Allah. Então, no Islã, as pessoas quando se atrasam, eles falam, Inshallah. Então eles falam o quê? Foi vontade de Allah, é vontade de Allah. Então, eles parece que viveu muito tempo na Turquia, então ele toda hora chegava atrasado.
Mas no cristianismo é diferente. Então você precisa ter uma relação com o Senhor Deus, o homem com Deus, não é? É por isso que algo chamado desculpa não funciona. Para diante do Senhor Deus, a desculpa não pode acontecer. Se olharmos em João, aparece um anjo, que é o serafim, que ele tem olhos na frente, olhos atrás. Ele está em olhos em todos os lugares, externo e interno. Ele tem olhos por dentro também. Então as pessoas do mundo, elas olham muito bem para fora, enxergam muito bem as coisas do exterior, mas eles não possuem olhos para enxergar a si mesmo. Então eles não conseguem enxergar a si mesmo. Então realmente, como tem tantas coisas faltosas dentro da sua vida. Então, mas realmente ele está dizendo que tu és este homem. Então as pessoas julgam muito facilmente, mas pode ser que a pessoa que mereça ser julgada é você que está julgando. Então é por isso que nós damos diversas desculpas. Então, mas dar diversas desculpas realmente é um grande problema. Ele fala, por causa do meu ambiente eu não consigo viver a vida de fé. Eu não consigo viver bem a vida de fé por conta do meu ambiente. Então eu tenho muitas pessoas que vivem bem a vida de fé mesmo tendo um ambiente ruim. Tem pessoas que falam, eu não tenho tempo. Mas será que realmente você não tem tempo para viver a vida de fé? Muitas pessoas que dizem que não tem tempo, mas quando tem um casamento importantíssimo, ele participa de todos. Tudo que é considerado importante para si, ele prepara um tempo. Então as pessoas elas dão diversas desculpas. Mas tudo isso pode se tornar o quê? Realmente uma desculpa. Então, tu és este homem. Vamos procurar mais uma palavra. Jó capítulo 5. Jó capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Porém, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Então, o que significa esta palavra? Então, ele faz, o Temanita está falando essa palavra. Então, Jó era o homem que vivia muito bem a vida de fé diante do Senhor Deus, recebia elogios, mas todos os bens dele se perderam. Então, ele perdeu os 10 filhos, perdeu todos os bens, ele adoeceu, ele ficou numa situação muito complicada. Então, ele disse, com certeza Jó deve ter pecado. É por isso que julgando a Jó, ele está dizendo dessa maneira. Então, capítulo 5, versículo 8. Porém, eu... Então, está vendo Jó numa dificuldade, nessa tribulação. Ele está dizendo, se fosse eu, buscaria a Deus. E a Ele entregaria a minha causa. Então, ele está dizendo, então, se eu estivesse nessa mesma situação que vocês, então eu não estaria na dificuldade assim como vocês. Eu com certeza eu estaria buscando ao Senhor Deus, eu entregaria a minha causa a Deus. Mas, então ele faz realmente, se ele tivesse passado por essa dificuldade como Jó, se os 10 filhos dele tivessem morrido, se ele tivesse perdido todos os bens, se ele tivesse adoecido por completo, se ele estivesse nessa dificuldade, ele está dizendo, buscaria a Deus e entregaria a minha causa. Será que ele conseguiria fazê-lo? Então ele faz, realmente se ele tivesse passado por essa dificuldade, realmente não estaria passando na dificuldade como Jó. Ele teria julgado ao Senhor Deus, xingado ao Senhor Deus, blasfemado ao Senhor Deus, ou até negado ao Senhor. Nós não sabemos. Então quando alguém está passando por dificuldade, você falar, você não consegue nem suportar isso. Se fosse eu, oraria bem mais. Se fosse eu, faria isso ou aquilo. Mas pode ser que não seja assim. Para uma pessoa que está caída no chão, você falar, eu não sou assim. Então, mas você pode ser uma pessoa pior do que ele.
É por isso que ele está dizendo, porém eu buscaria a Deus. Então eu realmente sou uma pessoa que posso ser derrubada a qualquer momento, sim, também. Então se eu estivesse nessa situação, eu faria assim e assim. Então, mas pode ser que eu seja bem pior do que isso. Então pode ser que eu passe por mais dificuldade do que o próprio Jó. Pode ser que eu esteja passando por uma situação muito pior do que a do Jó. Porque ele nunca sofreu algo parecido. Então ele está dizendo, se fosse eu, buscaria ao Senhor Deus, eu deixaria nas mãos do Senhor. Então uma pessoa que está sofrendo por causa do seu filho que está na puberdade, ele vivia tão bem a vida de fé, mas está passando por dificuldade. E a outra pessoa olha e fala, nossa, e se fosse eu, não estaria assim. Mas no momento que você passa por isso, você com certeza iria entender. Você ia entender por que o pai cai dessa maneira. Ele vivia tão bem a vida de fé, mas por quando o filho está nessa dificuldade. Pode ser que pessoas elas adoeçam, não é? Então, fiquem adoecidos, passem por essa dificuldade. Então, eles dizendo, se fosse assim, eu seria assim, assim, assim. Então, mas isso pode ser o quê? Realmente coisas erradas. Pode ser que você que seja essa pessoa. Então, a partir conforme essa palavra do Senhor Deus. Então você pode ser que eu seja uma pessoa pior do que isso. Então se nós olharmos o povo de Israel. Então eles viram tudo o que aconteceu. Eles viram o mar vermelho ser aberto. Durante a terra, eles receberam maná no deserto. As rochas foram rachadas, eles beberam dessa água. Então de noite eles sempre tinham o fogo aquecendo a vida deles. E eles começam a pensar, como é que eles podem ser assim? Então, porque se fosse eu não seria assim. Então, mas ele está dizendo o quê? Então, tu é este homem. Então, realmente, enquanto eles estavam vivendo 40 anos no deserto, então, 3.000 pessoas morrem por terem idolatrado ídolos. E por terem pecado. 24.000 pessoas morrem. E por serpentes abrasadoras também morreram muitas pessoas. Mas a maioria, por que elas morreram? Porque elas reclamaram? Elas reclamaram? Elas reclamaram, é por isso que todas morreram. Então, mas isso não é problema dos outros. Então, assim como você estar reclamando e você ser derrubado, isso pode acontecer a qualquer momento. Dentro do coração de uma pessoa que reclama, é muito fácil o diabo colocar algo errado. Então, ele disse para agradecer em todas as coisas, mas você tem o que? A reclamação, a raiva, a ira. Então se torna brechas para o diabo entrar. O Senhor disse para não deixar brechas para o diabo. Porque o diabo ele pode colocar qualquer tipo de pensamento dentro deste homem. Mas ele dizendo, mas eu não serei como o povo de Israel que fez o êxodo. Mas muitas pessoas foram derrubadas na vida de fé, na realidade. Então tu és este homem. Pode ser que seja assim. Se olharmos várias figuras que aparecem na Bíblia, realmente são pessoas que você pode ser o mesmo que eles. Então vamos pensar sobre os hipócritas, os incrédulos. Então vamos procurar 1 Reis. Vamos procurar a palavra de 1 Reis. Capítulo 2. Aqui aparece sobre Davi frente à morte. 1 Reis, capítulo 2. Versículo 1. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. E aproximaram-se os dias de morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Então, se nós olharmos aqui, Davi ele é um homem que foi utilizado de forma grandiosa diante do Senhor Deus, mas está dizendo em frente à morte: E vou pelo caminho de toda a terra.
e vou pelo caminho de toda a terra. Isso ele se refere à morte. Todas as pessoas que nascem neste mundo, elas nascem, elas crescem, elas se esforçam, sofrem neste mundo e depois passam pela morte. Então ele está dizendo: e vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Então vou pelo caminho de toda a terra. Davi está dizendo que vai por esse caminho. Até Davi, um homem tão incrível que foi utilizado pelo Senhor Deus, ele está dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, que é a morte. Então Davi também está dizendo que vai morrer. Mas muitas pessoas neste tempo, elas acham que a morte é algo longe, é algo que não tem nenhuma relação com eles. Então muitos incrédulos, eles morrem, caem, mas eles falam: nossa, a morte não é para mim, eu jamais vou morrer. Nunca nem se passa pela cabeça deles sobre a morte. Então, mas tu és este homem. Ele fala: eu não vou morrer como aquele fulano de tal, mas a morte está do seu lado. Então é o caminho de toda a terra. Tá? A qualquer momento você pode se encontrar com a morte. Então, mas no momento uma pessoa que vive por si, não vive diante do Senhor Deus, não é que ele vai chegar a algum momento e ele, quando ficar muito velho, vai morrer. Qualquer pessoa pode morrer. Vamos procurar Eclesiastes capítulo 8. Palavra de Eclesiastes capítulo 8. Versículo 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo o propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser. Quem lhe o dará a entender? Ele está dizendo aqui: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. O coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Quer dizer que existem problemas que você precisa saber discernir a tempo correto um problema. Então, mas no momento que você está ali sem saber de nada, você fica perdido, não é? Então vamos pensar. Aqui ele fala: porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser, quem lhe o dará a entender? Tá, um tempo exato. Existe algo que precisa entrar em juízo, algo que precisa ser julgado. Será que hoje eu vou pegar um ônibus ou vou pegar um metrô? Ah, será que hoje eu preciso sair de casa ou preciso ficar em casa? Então, existem sempre esses problemas. Então, realmente são problemas a se resolver, para se determinar no futuro. Então, mas uma pessoa que não conhece esse futuro, então, mas realmente se uma pessoa que não recebeu a salvação, então ele é aquele que controla o mediador da sua vida, não é? Então, o Senhor Deus é o mediador da sua vida, não você. Você não tem domínio. Quem deixa nas mãos do Senhor Deus, ele pode cuidar de todas as coisas, porque o Senhor Deus, ele vê o futuro, vê todas as coisas. Mas aquele que diz: a vida, o dono da vida sou eu sou o dono, e ele começa a viver nesse mundo aberto para sua própria vontade, então conforme a sua determinação ele decide aonde ir, aonde não ir. Ele que determina se faz ou não faz, então ele acha que ele consegue fazer muito bem. E ele pode viver durante um longo período de tempo, mas se ele determinar errado, ele pode morrer cedo. Então o Senhor, ele disse: não, você não morre cedo porque você peca, mas sim porque existe um momento, determinado tempo, que você precisa saber discernir o tempo e o juízo. Então vamos procurar Lucas capítulo 13, e o Senhor Jesus disse dessa maneira: Lucas capítulo 13, versículo 1. Versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes:
Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, Pilatos, ele matou algumas pessoas da Galiléia, tá, mas esse sangue, então é um sangue que havia sido misturado com o do sacrifício para o Senhor Deus, e todos eles estavam falando, Pilatos fez isso de ruim, mas ele está dizendo o quê? Realmente vocês, no meio desses galileus, realmente todos esses homens aqui que morreram pela espada de Pilatos, foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Vocês acham que eles morreram porque eles tinham muito pecado por conta do que os outros galileus? Não, eles morreram porque Pilatos estava ali na hora. Ele está dizendo para receber esse ensinamento, porque senão todos vocês também irão padecer de igual maneira. Versículo 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Solé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependeis, todos de igual modo perecereis. Então em Siloé, uma torre havia caído e 18 pessoas haviam morrido. E 18 pessoas que haviam morrido, será que eles eram mais culpados, eram mais pecadores do que os homens de Jerusalém? Não, eles não morreram por conta disso. Eles morreram porque naquele momento eles estavam ali. Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, se nós olharmos aqui, a morte de um homem que não recebeu a salvação, a qualquer momento, qualquer pessoa pode morrer. É por isso que há saber discernir o tempo e o juízo, sem você saber o que há de suceder. Então é por isso que você ficar pensando, os outros podem morrer, mas eu não vou morrer. Mas pode ser que no dia da morte, em algum momento, você pode estar naquele lugar. Você vai ser, tu és este homem. É por isso que dentre os ímpios existem ímpios que têm uma longevidade muito grande. Pode ser que eles vivem durante um longo período de tempo. Nós estamos vivendo no mundo aberto. A morte não é o formato para o próximo, mas uma pessoa que recebeu a salvação. Mesmo que morra, ele morre dentro do plano de Deus. E é por isso, mais uma coisa, então nós, enquanto vivemos essa vida, nós pensamos, nossa, aquele homem ele merece ir para o inferno, aquele homem merece morrer. Tem pessoas que pensam assim. Então, mas eles não pensam que eles são pessoas que merecem ir para o inferno. Eles ficam falando, nossa, que pessoa má, que pessoa maligna, ele precisa ir para o inferno. Mas ele não pensa em si mesmo. Tu és este homem, tu é o homem que vai para o inferno. Então, eu irei ler uma palavra. Em 1997, eles realizaram uma pesquisa com as pessoas nos Estados Unidos. Perguntaram qual é a pessoa que tem a maior possibilidade de ir para o céu. E por volta de 79 dos respondentes disseram, a Freira Teresa. Então 79% escolheram a Teresa. E quem está em segundo lugar? Por volta de 87% das pessoas escolheram eu. Então 79% escolheram a Teresa como primeiro lugar. Perguntaram, ela pode ir para o céu? Quem pode ir para o céu? E 87% está dizendo, eu posso ir para o céu. Então pessoas tão abomináveis vão para o inferno, mas eu não vou. Então, mas tu és este homem, e não o sabe. O povo de Israel, eles disseram, Sodoma e Gomorra tem muito pecado, é por isso que caiu fogo dos céus, eles morreram sendo julgados pelo Senhor Deus. Então, mas eles estão dizendo que eles irão receber grandes bênçãos, glórias diante do Senhor Deus. Eles não conseguem enxergar a si mesmo. Vamos trocar Mateus capítulo 11. Palavra de Mateus capítulo 11. Versículo 20.
Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E depois, e tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até ao inferno. Então, eles estavam pensando que eles iriam para o céu, que eles iriam para um lugar bom. Então, que te ergues até ao céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então o Senhor Deus está dizendo, o Senhor está falando sobre Sodoma e Gomorra. Então, eles realmente se perderam por conta da prostituição, mas são pessoas que irão receber um maior juízo do que eles. São essas pessoas de Cafarnaum, que acreditam que eles vão para o céu, vão para um lugar bom. Ele está dizendo, e tu é este homem, tu é o homem que vai para o inferno, mas não sabe, tu és o homem que irás ao inferno. Então, enquanto o Senhor Jesus estava vivo, todos eles viram os prodígios, os milagres, os sinais que o Senhor Jesus fez, mas eles negaram, eles o recusaram. Então, esse foi o maior pecado de todos, do que eles tiverem pecado contra outro homem. Então, outro homem que pecou muito grande, eles falam, nossa, ele vai para o inferno, mas eles não conseguem enxergar a si mesmo que são pecadores que vão para o inferno. Então, tu és este homem. Romanos capítulo 2, vamos procurar. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então, os judeus, eles consideravam os gentios como cachorros, eles julgavam eles de qualquer maneira, mas Romanos capítulo 2 está falando sobre o pecado dos gentios, está falando que os judeus, eles também não têm nada de bom. Então vocês acham que fugirão, que escaparás ao juízo de Deus? Os gentios são julgados, mas vós acreditais que não serão julgados de igual maneira? Então o Senhor disse para o quê? Disse para o povo de Israel, raça de víbora. Como escaparás do fogo do inferno? Então eles não conseguem perceber as coisas, que eles acham que eles vão para o céu. Então se olharmos em Mateus capítulo 7... Eles disseram, nós fomos profetas, fizemos profecias em seu nome, nós expulsamos demônios em seu nome, fizemos milagres em seu nome. Mas o Senhor disse que não vos conheci. Então, olhando naquele dentro, muitas pessoas pensam, eu não estou naquele meio, eu não faço parte desse grupo. Então eu me esforço tanto, por que eu vou me perder? Jamais. Então, mesmo não tendo nascido de verdade. Então eles realmente usam essa palavra de Mateus. E falam, não, eu ouvi muito bem a palavra do Senhor Deus, eu fiz milagres, eu fiz profecias, eu faço sinais pelo Senhor Deus, então eu estou à parte disso. Mas ele nunca nasceu de novo. Então todos que disserem Senhor, Senhor, a gente não são todos os que disserem Senhor, Senhor irão para o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que é fazer a vontade do Senhor Deus? Somente aquele que faz a vontade do Senhor Deus pode entrar no reino do Senhor Deus. Nós olhamos Mateus capítulo 7. Então, o que é fazer essa vontade do Senhor Deus? Então o Senhor ele está dizendo
Porque o lobo, ele estando vestido com a roupa da ovelha, realmente não consegue ir para o céu. Não adianta. Então não tem, se você é uma árvore ruim, não tem como você ir para o céu. Você se tornar uma árvore boa, isso é nascer de novo. Então não adianta você encher de areia ali para construir a casa. Você precisa construir o quê? Uma base para a casa, para você poder construir. Então você precisa nascer de novo. Então, mas se você não nasce de novo, então, em Mateus capítulo 7, muitas pessoas eles falam: Ah, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, Senhor, Senhor, nós não expulsamos os demônios em seu nome, Senhor, Senhor, não fizemos muitos milagres. Mas ele tira a si mesmo desse grupo. Ele diz: Ah, eu não vou para o inferno. Senhor, eu estou fazendo tanto trabalho esforçando para o Senhor, eu estou fazendo esse serviço. Como que eu vou para o juízo? Jamais. Mas quando você nasceu de novo? Se você não nascer de novo, você pode pregar à vontade, não é? Por dentro você pode ser lobo, mas pode estar vestido de ovelha. Você é uma árvore ruim, mas pode ir lá e tentar mostrar frutos bons. Então você não tem nem a base, mas pode construir esforçadamente a casa sobre a areia. Mas tudo vai ser quebrado. Então, tu és este homem. Então, diante do Senhor Deus. O Senhor Deus vai dizer: Apartai-vos de mim, que jamais vos conheci. Ouvir uma palavra dessa. Então o Senhor, ele está dizendo essas palavras, mas eles dizem: Ah, não, o Senhor irá me levar. Não, eu fui bonzinho. Não, mas tu és este homem, tu é o homem que vai para essa perdição. Então se for para essa perdição, realmente, como é algo tão medonho, tá, alguns outros usam a moral para julgar os outros irmãos e irmãs, mas você pode estar confundindo as coisas. Se olharmos na igreja de Corinto, a igreja de Deus em Corinto começa dessa maneira. Mas dentro da igreja de Corinto já está dividido, né? Grupos de tal, grupo de tal, grupo de tal. Mas como uma coisa dessas é a igreja? Então, mas o Senhor Deus disse o quê? A igreja de Deus em Corinto tem o pecado, eles têm o pecado. Havia um homem que ele estava cometendo prostituição, adultério. Teve problemas entre famílias. E eles também, o vinho da Santa Ceia, eles começaram a beber e se embriagaram, e também foram julgados e morreram diante do Senhor Deus como castigo. Então eles julgaram o apóstolo Paulo, e haviam muitos problemas dentro da igreja. Então você olhar para algumas coisas que estão assim, falhas na moral, e você começa a julgar e fala: Nossa, como que uma coisa dessas é igreja? Mas o que o Senhor Deus ele disse? Então o Senhor Deus ele disse que todos eles ele os levaria. Porque é verdade que nasceram de novo. Então o que existe à frente da moral é a vida. Todos eles falam: Ah, nós somos pessoas morais. Ah, nós somos pessoas dignas. Mas você precisa ter moral dentro da vida. Sem vida, somente com moral, não tem como ir para o céu. Todas as religiões do mundo ensinam algo chamado moralidade. Mas existe vida ali dentro? Dentro da vida, quando se passa o tempo, você pode falhar na moral, mas você recebeu essa graça do Senhor Deus. É por isso que mesmo você ser uma pessoa imoral, não é porque eu sou moral que eu vou para o céu, já que você é uma pessoa imoral, você vai para o inferno. Não é assim. O importante é: tem vida ou não tem vida? Então a pessoa que tem vida pode ser mudada pelo Senhor Deus. Então, uma pessoa que tem vida está ligada depois à moral. Então, primeiro é necessário ter a vida para que depois venha a moral. Então, vamos procurar 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos mais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, a igreja de Corinto,
Então, pessoas que nasceram de novo por conta do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, no dia da vinda do Senhor, está falando que o Senhor virá buscá-los. Vamos trocar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando ele disse essa palavra para a igreja de Corinto, como eles devem ter sido tão consolados? A igreja de Corinto, haviam tantas pessoas que foram castigadas pelo Senhor Deus e morreram, mas o Senhor está dizendo que todos eles serão transformados, porque eles nasceram de novo por conta do Espírito Santo, por conta do Evangelho. Mas os incrédulos, dentro das pessoas que não receberam a salvação, eles vieram com formatos que faltam e falaram: nossa, uma pessoa assim não vai ser recebida dos céus. Mas essa pessoa é uma pessoa que nasceu de novo. E se você não é uma pessoa que não nasceu de novo, então você é uma pessoa que vai ser julgada, que vai ser perdida diante do Senhor Deus, não é mesmo? Então é por isso, quem foi a pessoa que foi enganada diante do Senhor Deus? Então é por isso que é uma pessoa que deixa para depois, que fala: ah, não preciso, eu estou certo. Essa pessoa que é enganada pelo diabo é uma pessoa que se perde assim. Então é por isso que se nós olharmos para uma pessoa que nasceu de novo, e para as pessoas que não nasceram de novo, por exemplo, eles dizem: ah, eu não vivi a vida de fé dentro da igreja, mas eu sei muito bem sobre a vida de Deus, eu recebi a salvação. Então vocês acham que precisa ficar ligado à igreja? Eu não preciso, eu estando fora da igreja eu vivo muito bem a vida de fé, mesmo não estando conectado à igreja. Eu não tenho nem problema de entrar em conflito, eu não passo por dificuldades, eu sou uma pessoa que está ali na paz, na limpeza, na pureza, servindo ao Senhor Deus. Pessoas como eu irão receber grande galadão diante do Senhor Deus. Pessoas como eu irão realmente, no meio dessa dificuldade, iremos receber esse consolo diante do Senhor Deus do que está dentro dessa igreja. Eles dizem: ah, eu vou receber um galadão maior do que vocês que estão dentro da igreja. Quem pensa assim está errado. Então, uma pessoa que está dentro do rebanho, dentro da igreja, é uma pessoa que irá receber o galadão diante do Senhor Deus. Você dizer: ah, eu estou vivendo melhor do que as pessoas que estão dentro da igreja, então eu vou receber o grande bênção. Ah, eu sou melhor do que as pessoas que não foram transformadas ainda. Mas a pessoa que irá receber o galadão é aquela pessoa que ele estava julgando. Então você pode se tornar uma pessoa que seja enganada. Vamos pensar Abrão e Ló. Ló, como ele era uma pessoa também realmente muito justa, não é, moralmente, mas vivendo em Sodoma e Gomorra, ele era um Ló justo. Ele mesmo vendo todo aquele pecado dentro dele, ele sempre estava triste dentro de si. Então ele é um homem justo. Mas ele foi salvo no meio desse fogo. Então o Senhor Deus ele trabalha continuamente para Abrão e Sara, mas Ló estava longe do Senhor Deus. Então, Abrão recebeu um grande galadão diante do Senhor Deus, mas Ló, ele disse que vivia de forma limpa, mas ele foi resgatado do meio do fogo. Então, o cristão no meio do juízo de... Realmente, quem é aquele que não irá receber o galadão do Senhor Deus? Tu és este homem. Tu és este homem. E é por isso, se nós olharmos nessa Bíblia, uma pessoa que recebeu a salvação, é muito importante estar ligado à igreja. Você está ligado à igreja ou não está ligado à igreja, isso não é um problema simplórico. Então, uma pessoa que está ligada é uma pessoa que não está ligada. Como vocês acham que vai ser? Então, se nós subirmos até os ares, então uma pessoa que está ligada, nós iremos descobrir realmente quão grande trabalho este homem ele fez. Então, o Senhor Deus ele ordenou para estar dentro da igreja corpo de Cristo, não é mesmo? E vamos pensar um pouco.
Então, se nós olharmos a igreja de Filadélfia, aparece a de Laodiceia também. Ele disse: ah, eu sou rico, então não tenho nada que falte. Então, eu sou rico. Mas o que o Senhor disse para eles? Então o Senhor disse: tu és pobre. É pobre espiritualmente. Tu és o pobre espiritualmente. Então tu és este homem. Então vamos procurar Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ele está dizendo: rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta. Mas o que o Senhor disse para eles? Então, tu és o desgraçado, o miserável. Eles se diziam ricos, mas o Senhor Deus os chama de pobre. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, o ouro que aparece é a fé, mas não é uma fé qualquer, é uma fé que passou provada no fogo, passou pelo fogo, uma fé pura e inocente, para que te enriqueças. Então, quando dizer que você tem muita fé, é você ser rico. Então, uma pessoa que tem uma grande fé, o Senhor está dizendo que é rico, que é enriquecido. A igreja de Laodiceia, eles diziam: ah, sou rico. A igreja de Esmina, eles eram muito pobres. Eles estavam sempre na dificuldade, mas o que o Senhor disse para eles? Então, na realidade, os ricos, da igreja de Esmina, era rico. E para a igreja de Esmina, o Senhor está dizendo: tu és pobre. É por isso que na igreja de Esmina, então, o Senhor os chamou de rico, que estão enriquecidos. Então, o que o Senhor Deus vê para julgá-los dessa maneira? Aqueles que são ricos em fé, são ricos no Senhor. Não é porque você tem muitos bens para você ser rico. Então, não é porque você está em conforto carnal que você é rico. Então você precisa ter a vida de fé correta, você precisa ter a fé certa. Isto é muito mais importante, não é mesmo? Então eu passando por diversas dificuldades, então eu estou sofrendo? Não. Então quem é pobre pode ser rico em fé, não é mesmo? É por isso que dentro da vivência familiar também. Então, o sacerdote Eli, ele havia os seus dois filhos que estavam desviando do caminho do Senhor Deus. Então, mas em vez de repreendê-los, castigá-los e trazê-los de volta, ele não fez. Os filhos de Eli se tornaram infratores diante do Senhor Deus. Então, mas eles acreditavam o quê? No cargo do pai, na posição do pai, não é mesmo? É por isso. Então, de qualquer maneira, precisa conduzir os filhos para a salvação, para o caminho da salvação. E se existem pais, você precisa conduzir os seus pais para a verdade, para a palavra do Senhor Deus. Mas seja os filhos ou os pais, se você for vagaroso para conduzi-los diante do Senhor Deus, então pode ser que você seja essa pessoa que seja julgada diante do Senhor Deus. Então, como o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele deve se arrepender tanto, porque ele escolheu o caminho de dar as costas a Deus. Mas ele ficou somente observando isso acontecer. Então ele não os repreendeu, não os fez retornar. Em relação aos filhos, em relação aos pais. Então existe o nosso papel nisso. Então se olharmos em Abraham Lincoln, o pai dele odiava que ele lesse e estudasse.
Ele disse, filho, você só precisa saber escrever seu nome. Para que você está estudando? Isso é pensamento do pai. Então o pai estava fazendo um contrato de vender parte da terra. Mas estava escrito naquele contrato de o pai vender a terra toda naquele valor. Então ele disse, pai, você está querendo vender somente uma parte da terra. Mas no contrato está como você vendendo toda a terra por esse valor. Então o pai se assustou e o pai disse, estuda, estuda. Vai, filho, continua lendo os seus livros. Então, conforme o seu próprio julgamento. Então pode ser que você haja de qualquer maneira com seu filho. Não é por isso que se nós olhamos na Bíblia, então nós pensamos, eu não seria assim. Mas pode ser que isso seja o seu formato. Então, aparece na Bíblia diversas vezes. Após a morte de Saul. Então Isbosete é o filho de Saul. O homem que estava proclamando Isbosete como rei era Abner. E Joabe estava atrás de Davi, o ajudando. E ambos guerrearam. E Abner. Então eles colocaram soldados entre 12 e 12. E eles falaram, vamos brincar assim de um furar o outro. Um na frente do outro. Então 24 morreram ali. E a guerra começou a acontecer. E Abner matou o filho, o irmão de Joabe. E Joabe ele mata Abner. Então por causa dessa palavra dizer, vamos brincar. Então o problema aconteceu de forma bem severa, começou a escalar. E as pessoas começaram a pensar, nossa, por que Abner falou uma coisa dessas? Então porque dentro da nossa família, quando nós falamos coisas em vãs, coisas que não precisavam falar, você causa uma desarmonia na família. Entre os pais e os filhos podem ter uma relação ruim. E por conta de falas pequenas, você pode causar grandes problemas dentro da família. Então, se nós olharmos coisas que aparecem na Bíblia, então isso não é formato de outras pessoas, esse pode ser o nosso formato. É por isso que isso é escrito na Bíblia. Então, dentro da nossa vida de fé também, então, pessoas como Salomão, então como será que essas pessoas elas têm uma grande sabedoria, mas, por fim, se tornou uma pessoa que cada momento mais o coração se afastou de Deus. E as pessoas dizem, nossa, eu não vou ser como ele. Mas isso você não tem certeza. Então, porque vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar 1 Reis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Aqui aparece, Salomão amava ao Senhor. Então vamos procurar capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11. Versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Então, se nós olharmos, Salomão realmente amava o Senhor Deus, mas amou as mulheres gentias também. Então, já que ele ama duas coisas, quanto mais o tempo se passava, o coração de Salomão, cada momento foi se afastando do Senhor Deus, e por fim ele começa a venerar até os outros deuses, e o país se divide em dois. Então, Salomão, cada momento está se afastando do Senhor Deus. Então, ele precisava amar somente a Deus. Mas, já que ele começa a amar duas coisas, dentro da vida de fé,
nós podemos andar passos como a do de Salomão. Então isso não é algo a achar que está distante de nós. Então, para que essas coisas não aconteçam, Salomão, quando ele foi castigado pelo Senhor Deus, então Davi, quando ele foi castigado pelo Senhor Deus, ele retornou para o Senhor Deus. Então, da mesma maneira, nossa vida de fé tem que ser o mesmo. Então, já que retorna para o Senhor, então o homem Salomão foi permitido para Davi. Então o Senhor Deus pode abençoar aqueles que retornam para o Senhor. Então, falando isso em um bom significado, em um bom tema, eu falei de forma negativa, mas eu vou falar de forma positiva agora. Então, enquanto nós vivemos a nossa vida, então nós pensamos, nossa, aquele homem faz algo muito grandioso. Nossa, tem pessoas que são grandes reis ou grandes figuras de um país. Mas por que será que eu sou uma pessoa tão ordinária assim? Pode ser que você fique questionando. Mas você sabe o que é um grande trabalho, não é? O que é uma grande obra? Você crer em Cristo e receber a salvação, quão grandioso é essa obra? Então você crer no Senhor Deus, o Criador. Você conhecer o Senhor Jesus que foi enviado pelo Senhor Deus, não existe nenhum trabalho mais precioso e importante do que esse. Então nós cremos no Senhor Deus, nós cremos no Senhor Jesus, não é algo simples. Então quem crê no Senhor Deus pode receber a salvação e fazer algo grandioso, enorme diante do Senhor Deus, porque o objetivo do Senhor Deus foi concluído. Então como é um grande trabalho? Vamos pensar Napoleão. Então, Napoleão, ele foi num hotel muito grande, bom para comer. E depois que ele almoçou nesse hotel, seu secretário foi e tentou pegar o dinheiro para pagar, mas disse, oh, eu não trouxe o dinheiro. E Napoleão também viu que estava sem a carteira. Então ficaram ali perdidos na hora. Então claro que ninguém sabia que era o imperador Napoleão, porque ele veio com uma roupa de uma pessoa comum. Então o secretário dele disse, nós esquecemos nossa carteira. Então nós iremos logo buscar a carteira. Então o gerente olhou assim, viu que pareciam pessoas normais, mas falou, como é que eu vou acreditar em vocês? Então como é que eu posso acreditar em vocês? Então ele falou de forma bem pesada com eles. E o gerente e o funcionário do hotel olhou assim do lado e disse pro gerente, eles parecem pessoas que normais, eles vão pagar, deixa, acredite neles. E o funcionário foi lá e pagou por eles, porque disse que, já que eles haviam dito que iriam pagar. Então o secretário foi, pegou a sua carteira, depois ele voltou e disse, pagando o valor da comida do hotel. Ele perguntou, quanto que você vende esse hotel? Então ele falou, eu comprei por 30 mil francos, eu vendo se for por 40 mil. E eles fizeram o contrato na hora, e ele comprou esse hotel, e pegou a escritura e passou para aquele funcionário. E sabe o que ele disse para o funcionário? Então esse é o valor por você ter crido no imperador francês Napoleão. Então era um imperador Napoleão. Então é o imperador Napoleão. Então, você poder crer nele. É por isso que você pode receber o hotel. Não é porque nós fazemos algo grande que recebemos algo enorme. Então, se nós fizemos algo para recebermos a salvação, então nós somos pessoas que fizemos coisas grandes diante do Senhor Deus. Por quê? O trabalho de crer no Senhor. Isso quer dizer que nós nos tornamos em pessoas para recebermos a salvação, entrar no reino do Senhor Deus. Então nós não sabemos quão grande é esse trabalho de crer. Então, você crer no Senhor Deus, receber a vida eterna é o trabalho do Senhor Deus. Você fala, mas eu somente creio no Senhor. Com essa crença, com essa fé que você entra no reino do Senhor Deus. Então, uma pessoa recebe a salvação, como o malfeitor que estava ao lado do Senhor, o Senhor disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então quer dizer que você crê no Senhor, você está junto com o Senhor considera esse trabalho como algo grandioso. Então não é para você conquistar algo grandioso neste mundo que você consegue essa graça do Senhor Deus. Quando você crê no Senhor Deus, ele vê isso como um grande trabalho. Então se nós olharmos na Bíblia também, o filho de Jonatas, Mefibosete, vocês conhecem, não é? Então ele era coxo.
mas ele pode comer toda a vida dele à mesa de Davi. Porque ele fez a promessa com Jonatas, é por isso que guardou essa promessa. Então ele era coxo de ambas as pernas, mas ele realmente foi bem-aventurado porque comeu na casa de Davi. Então nós somos pessoas pecadoras, imundas, mas agora obtivemos esse privilégio de sentar à mesa do Senhor e comer junto do Senhor. Então nós somos pessoas que temos um grande privilégio, maior do que a de Mefibosete, não é mesmo? Então, porque pelo Senhor Jesus Cristo nós fomos salvos. Nós estamos assentados sobre a mesa do Senhor, comendo e bebendo. Nós temos o destino, o futuro junto do Senhor. Nós temos esse privilégio. Então é por isso que pela fé nós recebemos a salvação e quando nós agimos em fé, nós somos pessoas que somos elogiadas. Então esta pessoa é este homem. Tu és este homem. Então por quê? Você recebeu a salvação pela graça. Quando você age em graça diante do Senhor Deus, você pode receber o elogio do Senhor Deus. Você pode se tornar uma pessoa útil diante do Senhor Deus. Então o rico, ele pega muito dinheiro da riqueza dele e ele oferta ali, um pobre. Ele pega o dinheiro que não dá nem 10 reais e ele oferta diante do Senhor Deus. E o que o Senhor disse para ele? Então quem colocou mais aqui para ofertar é este pobre. Tá até na mesma pobreza. Então uma pessoa que vive uma vivência adequada diante do Senhor Deus. Esta pessoa ao ver do Senhor Deus, este é o homem que ofertou de forma grandiosa para o Senhor. Quando nós fazemos o retiro de verão também. Nossos irmãos e irmãs que se dedicam tanto por conta do Evangelho. Se nós olharmos para Rebeca, quando o servo de Abraão chegou para Rebeca, Rebeca viu aqueles camelos. E aquele servo, ele pediu água. Então ela não somente deu água para o servo de Abraão, mas deu para as juntas de jumentos, de camelos para eles. E dizem que e se são 10 camelos, são 8 litros de água para cada um, então são 80 litros. Imagine, 80 litros. Então quer dizer que por volta de 2 horas consecutivas ela tem que ficar buscando água. Dar água para o servo, dar água para os camelos. Então é um trabalho imenso. O servo de Abraão, vendo isso, ele se assustou. Falou, onde já se viu uma mulher igual a esta? Então, dentro da nossa igreja também. Dentro do trabalho voluntário também. Então, não somente no que foi decidido realizar no trabalho voluntário no serviço, mas na evangelização. Tem pessoas que se empenham tanto para evangelizar. Então, o servo de Abraão, ele se torna a imagem do Senhor. E o que ele fez naquele trabalho? Então, da mesma maneira, dentro da igreja, o Espírito Santo está vendo. Realmente, muitas pessoas devem se assustar, porque ele vai olhar dentro da igreja e falar, nossa, tem pessoas que se esforçam assim, tem pessoas que fazem esse serviço dentro da igreja. Então, quer dizer que nós também podemos ser assim. Então, se nós realmente pessoas que servem bem ao Senhor Deus, então, tu és este homem. Você pode receber esse chamado. Você pode ser uma pessoa que serve muito bem ao Senhor Deus. Outra pessoa pode ser como o Filemão, que é uma pessoa que trabalha muito bem, faz o trabalho muito bem diante do Senhor Deus. E essa pessoa pode receber como um presbítero. Então, essas imagens que aparecem dentro da Bíblia, você pode se tornar uma pessoa parecida. Tu és este homem que aparece na Bíblia. E se olharmos para Maria, antes do Senhor Jesus ter morrido, ela quebrou o alabastro dela e jogou unguento no Senhor. Então, tem muitas pessoas dentro da igreja que podem quebrar esse alabastro para ungir ao Senhor. Então, você pode receber chamado. Tu és este homem, tu és esta mulher, tu és igual a Maria. Então, quem é o protagonista do trabalho do Senhor Deus? Pensem bem, dentro da igreja, no mundo, por exemplo, nós temos muitas pessoas incríveis no mundo, não é? Heróis. Quem são os protagonistas da história? Abraão, quando saiu do Ur dos Caldeus, Abraão, ele creu no Senhor Deus, ele abandonou todas as coisas e foi para a terra de Canaã. Então, mas seguindo a palavra do Senhor Deus, e Abraão, que ouviu essa palavra do Senhor Deus e estava seguindo, ele é o protagonista. Então, viveu no Egito, o povo de Israel que fizeram o êxodo, eles são os protagonistas. Não é o Egito.
mas sim o povo de Israel que saíram do Egito são os protagonistas. No tempo do Senhor Jesus, quem era o protagonista? Pedro, Tiago, André, essas pessoas. Todos eles que deixaram suas coisas para seguirem a Jesus, para terem convivido com o Senhor Jesus, essas pessoas, elas eram os protagonistas. Então, quem são os protagonistas? Uma pessoa que recebe a salvação, uma pessoa que vive no meio da verdade. Essas pessoas são os protagonistas da verdade. Vamos trocar a palavra da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como constritados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Quem é o bem conhecido? Aqueles que seguem o Senhor Jesus são pessoas famosas, são as pessoas bem conhecidas. Então, como morrendo, mas eis que vivendo. São pessoas que, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Os mais ricos são os cristãos. Quem possui a Cristo é aquele que possui tudo. Então, neste mundo, quem é um rico? Então, tu és este homem. Uma pessoa que recebeu a salvação. Uma pessoa que tem todas as coisas. Então, neste mundo existem muitas igrejas. Mas uma pessoa ela deve pensar. Fala, nossa, eu queria estar nas igrejas iniciais. Nas igrejas, nas primícias. Ah, como seria bom se eu pudesse ouvir a pregação de Pedro, de Paulo. Ah, como seria bom se eu estivesse nas primícias das igrejas. Mas as igrejas das primícias não são somente elas que são as igrejas. Nossa igreja também não é uma igreja simples. Então, quer dizer que igreja é igreja, não é mesmo? Então, isso é algo muito importante. Então, o Senhor está vivo. Até o presente momento, o Senhor disse que Ele estabelece essa igreja. Então, essa igreja existe até o presente momento. Então, esta igreja onde nós estamos e temos empossados o nosso corpo é a igreja do Senhor. Então, é por isso que quando nós chegamos no fim do ano, por exemplo, nós escolhemos os líderes, não é? E todos começam a pensar, eu recebi o trabalho de líder, tem que fazer isso, aquilo. E começam a pensar, nossa, são coisas tão pequenas, esse trabalho tão pequeno que eu tenho. Não, ninguém pensa assim, não é? Dentro da igreja é como? Não importa a ordem, não importa o serviço que você faça, é preciosíssimo. Vamos colocar 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9. Então, primeiramente... Então, vamos procurar outra palavra primeiro. Vamos procurar... segundo Crônicas, capítulo 8. Segundo Crônicas, capítulo 8.
Segunda Crônicas. Primeiro vamos procurar essa palavra. Capítulo 8, versículo 2. Versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Então, se nós olharmos aqui, aparece um homem chamado Irão. Ele constrói o templo de Salomão. Ele fez um grande papel na época. Então é por isso que desde na terra da Galileia ele entregou para Irão para construir. Irão chegou naquela terra e ele não gostou daquela terra. Então ele olhou para aquela terra do Irão e ele colocou um nome de que realmente não vale nada. Então ele entregou para Salomão novamente, falando, essa terra não presta. Então é por isso que versículo 2, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, fez habitar nelas os filhos de Israel. Então se nós olharmos aqui, o rei Salomão, então ele recebeu essa terra que Irão havia devolvido para ele e reconstruiu para que muitas pessoas pudessem viver. Desde aquela terra da Galileia, quando o Senhor Jesus ele veio, ele pregou naquela região. E ali se tornou o centro do local da evangelização. Quer dizer que o evangelho foi pregado por lá, não é mesmo? Então, mas o rei Irão, ele recebeu o presente de Salomão e não gostou. É por isso que falou que era uma terra que não era nada, de baixíssimo preço, e devolveu. Mas nós podemos ver quão incrível é essa terra. Então, esta terra, ele olhou e disse, não gostei dessa terra. Então Salomão entregou a terra para ele e ele disse, essa terra não tem valor. E deixou de lado. Então, mas para aquele rei, foi um imenso erro. Foi um imenso erro. Então, porque o Senhor Jesus também é o Senhor da Galileia. Então, se nós olharmos, pensar um pouco na Galileia, nós podemos ver que ali se torna o centro da evangelização do Senhor Jesus. E isso não é para se aplicar em outras pessoas. Para nós também é a mesma coisa. Pensem bem. Nós precisamos ter olhos para enxergar essas coisas. Então, mas você precisa ter olho para enxergar algo que é importante, mas não ter esse olho. Então, mas você falar, não vale nada, e você deixa de lado, pode ser um grande erro espiritual. Então é por isso que, qual seja a liderança que nos é dada, qual seja o papel que nos é dado, o serviço, no momento que eu considero isso como nada, como algo pequeno, você pode se tornar um homem sem valor. Então, quando você tem esse tempo, essa chance para servir ao Senhor, então você se torna uma pessoa que conhece esse valor do Senhor. Então vamos trocar Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Versículo 39. Versículo 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e do orvalho dos altos céus. Então a bênção para Esaú. Então, mas aonde Esaú vivia? Esaú teria a habitação onde tinha as gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Então, mas Esaú era um homem que vivia conforme o seu método, o seu jeito. É por isso que ele não tem nenhuma relação. Ele não tem nenhuma relação com o orvalho dos altos céus, nem com as gorduras da terra. Então, vamos trocar um pouco sobre isso. Vamos trocar Deuteronômio, capítulo 33, versículo 28.
Versículo 28. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Então, Isaac ele tinha dois filhos, Esaú e Jacó. Mas Esaú, ele disse que está vivendo em um local que não tem nenhuma relação com o orvalho dos céus. Mas a descendência de Abraão, Jacó, ele viverá no lugar onde os céus gotejarão orvalho. Então, se nós pensarmos nisso, orvalho é a sombra da graça, é a imagem da graça. Então, quer dizer que é uma pessoa que vive sem ter nenhuma relação com a graça, não é? O Esaú. E é por isso que para o povo de Israel, para a descendência de Abraão, direta que Jacó recebeu, esse Jacó, ele está no lugar onde recebe essa graça proveniente do seu pai, que é proveniente do Senhor Deus para o povo de Israel. Então quer dizer que ele pode ver que é necessário a graça do Senhor Deus. Então como seria bom se meu filho recebesse a graça do Senhor Deus? Eu penso que Isaac queria permitir essa graça. Então, o local que recebe essa graça é a universidade? Não, não é. Não estou dizendo para vocês não irem para a universidade, mas pensem. Aonde é o real local onde tem o orvalho, a graça do Senhor Deus? Para Jacó. Jacó recebeu essa verdadeira graça. A verdadeira graça, ela desce, goteja na igreja. Como é bom ver os irmãos em comunhão. Então, assim como o orvalho que desce a orla, sobre a orla de Jacó, a orla de Sião vai descendo. Quer dizer que vai descendo lá dos altos montes de Sião. Quer dizer que uma pessoa que está dentro desse coletivo, dessa comunhão, é uma pessoa que está dentro da graça do Senhor Deus. Então Esaú, ele está longe desse orvalho do Senhor Deus, mas Jacó, ele vive num lugar onde tem relação com esse orvalho do Senhor Deus. Não é por isso que é importante você estar sobre esse orvalho do Senhor Deus. Então, quem é a pessoa que pode receber esse galadão diante do Senhor Deus? Uma pessoa que conhece muito bem a sua posição e guarda muito bem o seu lugar. É uma pessoa que irá receber esse galadão diante do Senhor Deus. Vamos para Salmos 134. Salmos 134. Versículo 1. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Então, todos os servos do Senhor. Então, a casa do Senhor, a casa do Senhor Jeová. Então, aquele que está em pé, assistindo, em pé, quer dizer que é um guarda, uma sentinela. Então, essa sentinela, quer dizer que mesmo na vida, que é uma coisa tão escura, mas ele está em pé, guardando a sua posição. Então, ele é uma pessoa que vai receber essa graça, essa bênção do Senhor Deus. Então, se ele guardar bem a sua posição até o fim, então, ele é a pessoa que irá receber esse elogio do Senhor Deus. Então nós recebemos a salvação pela graça, nós vencemos pela graça quando nós passamos por toda essa dificuldade. Então esta pessoa é uma pessoa que recebe esse elogio do Senhor Deus. Como em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, ele já disse, realmente nossa vida é muito mais precioso do que todo o ouro que depois irá ser desintegrado através desse fogo. Nós iremos receber os elogios, sermos benditos pelo Senhor, recebemos essas glórias do Senhor Deus. Quer dizer que nós estamos vivendo no meio dessa grande graça. Quem passar por toda essa dificuldade, existe a dificuldade, mas quem consegue superá-la, esta pessoa é a pessoa que pode ser bendita diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que consegue guardar muito bem a sua posição, uma pessoa que sempre está mantendo a sua posição, mesmo na tribulação, no meio da dificuldade, ele consegue passar por toda essa dificuldade. Essa pessoa é uma pessoa que pode receber esse elogio do Senhor Deus. Então, no mundo, nós temos muitas pessoas que pedem juros, não é? Então, você investe um pouco e, de repente, você conseguiu ganhar muito dinheiro por causa desse investimento.
Então, mas sabem quem é que faz ganhar esses juros, né? São os cristãos. Então tem pessoas que investem muito bem. Então quem é que investe tão bem? É uma pessoa que ganha muito dinheiro. É incrível, não é? Mas não é essas pessoas que são pessoas benditas, não são essas pessoas que são bem-aventuradas. Realmente quem é que consegue ganhar esse dinheiro real diante do Senhor Deus? Então uma pessoa que como cristão espiritualmente consegue ganhar muitos juros, acumular muitos juros. Então vamos pensar que estava construindo a igreja e o irmão ele pega e ele oferta, vamos pensar, R$ 1 milhão. Esse R$ 1 milhão não acaba somente com R$ 1 milhão ofertado para a igreja, não, porque dentro da igreja já construiu durante 4, 5 anos, passou muito tempo, mas dentro dessa igreja, como ele foi utilizado pelos irmãos e irmãs, cada momento mais pessoas receberam a salvação, houveram conexões e conectou até com o exterior e muitas pessoas foram receber a salvação. Então pensem bem, esse R$ 1 milhão que você ofertou, os juros foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. E foi aumentando e aumentando todas essas conexões até no exterior. E é por isso que quando nós fomos para diante do Senhor Deus, é incrível. Então pensem bem. Nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação, eu já conversei com os irmãos, e eles estão muito bem dentro da fé. E ele vai e prega para o amigo, para o familiar, e continuamente vai conectando, 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 conectando. E a vida toda vai em conexão. E se olhar por fim, todo o trabalho pequeno que fizemos diante do Senhor Deus não acaba em um momento, mas sim se torna em um grande juros que foi sendo acumulado. Quer dizer que nós investimos isso em espírito diante do Senhor Deus. Então vamos procurar 1 Reis. 1 Reis, capítulo 20. Primeiro Reis, capítulo 20, versículo 11. Versículo 11. Porém o rei de Israel respondeu, diz ele, não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. Então olhem só. Então o povo de Israel. Então Acabe ele estava guerreando contra Ben-Hadad. E Ben-Hadad ele pediu de grandes forças essa guerra e a guerra aconteceu. Então esse rei, ele acreditou que ele com certeza iria vencer. Mas porém disse-lhe o que? Não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. Então uma pessoa que está com a armadura, então não pode ser com essa pessoa que está desvestida da armadura. Porque quem está sem a armadura, então quer dizer que uma pessoa ela tira essa armadura quando ela vence a guerra. Quem está vencida essa armadura está em guerra. A guerra ainda nem terminou, mas não pode pensar como se já tivesse vencido essa guerra. Então esta armadura, e ela precisa ser descingida quando você vence a guerra. Então para nós é a mesma coisa. Então a nossa vida está em continuidade, nossa vida está em andamento. Nós não sabemos quem é que vai ser privilegiado e quem é que vai vencer no final. Então existem muitas dificuldades na minha vida, mas eu não sei se isso é o bom. Então a vida toda está nas mãos do Senhor Deus. Então nós somos pessoas que estamos nas mãos do Senhor Deus. Então nós não sabemos se isso vai ser uma grande graça, se vai ser pouco. Nós não sabemos. Mas, no dia da vinda do Senhor, nós iremos nos tornar em pessoas que iremos descingir dessa armadura. Então quer dizer que até que vença toda essa guerra, nós somos pessoas que estamos vestidos dessa armadura. Então é por isso que, mas se você cingir essa armadura e parecer que é como se fosse uma pessoa que já venceu a guerra, não pode ser assim. A nossa vida de fé está em continuidade no momento. Até a vinda do Senhor, nós sempre precisamos tomar cuidado, nós sempre precisamos viver a nossa vida nos cuidando. Então, tu és este homem. Então nós pensamos isso de forma negativa e de forma positiva, esta palavra, tu és este homem. Vamos orar.
Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido essa graça e ter nos salvo. Nós que estamos vivendo nesse último tempo deste mundo, nós sabemos que o Senhor Deus nos permitiu a imensa graça para vivermos para o seu Evangelho. Que o Senhor Deus sempre possa estar junto conosco para suportarmos bem esse trabalho. Que nós possamos ser úteis diante do trabalho do Senhor Deus. Senhor, até a vinda do Senhor, que todo o elogio, toda a graça, toda a glória, que o Senhor possa permitir para nos conduzir para recebermos nos céus. Que até a missão no nosso país, a missão no exterior, que o Senhor sempre possa estar conosco, que o trabalho do Espírito Santo possa ser manifestado, e a sua palavra também, Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.